Alô, aluno. Alô, galera do Torne-se Programador. Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 21 falando sobre aplicação console. Finalmente, gente, a gente acabou então as nossas aulas de orientação a objetos. Confesso para vocês que foi umas aulas muito extensas, né? A gente teve muito conteúdo, eu tive muito conteúdo para apresentar para vocês sobre orientação a objeto. Eu confesso que é um assunto bem longo, por isso que a gente teve muitas aulas nesse decorrer das aulas que a gente teve de C#, né? Então, gente, para você que está aqui comigo agora, que acompanhou todas essas aulas de orientação a objeto, parabéns, gente. Agora a nossa vida vai começar a ficar mais fácil. Agora a gente vai começar a fazer coisas mais leves, um pouco mais simples, aproveitando toda aquela orientação a objetos que a gente já fez, tá legal? Bom, gente, nas aulas anteriores, eu falei para vocês de vários conceitos, tá? Falei para vocês dos conceitos básicos, sobre o que é um loop, o que não é, o que é uma função, o que é uma variável, o que é uma função recursiva. Então, todos os conceitos básicos para que você possa virar um programador, né? Eu falei para você também, toda vez que você começa a programar estruturado, né, ou programar orientado a funções, você começa a fazer várias funções e o seu programa começa a ficar muito cheio de informações e tende a ficar desorganizado. E aí eu falei para vocês que com o tempo vocês vão precisar documentar toda essa gama de programa que vocês fez e todas essas funções e variáveis espalhadas por todo o seu software. Uma hora você precisa organizar tudo isso. E aí, gente, foi criada então a orientação a objetos para que a gente possa organizar todos esses dados. Então tudo que eu mostrei para você com relação à orientação a objeto vai fazer com que você consiga ter um código mais aproveitável, um código um pouco mais veloz, e um código mais organizado, tá legal? Outra coisa que a gente viu, gente, foi como fazer uma aplicação console. Então, para ensinar vocês como é que funciona looping, como é que funciona funções, eu criei também no decorrer dessas aulas uma aplicação console e agora a nossa missão é terminar essa aplicação console. Mostrei para vocês também o que é um assembler, né? E o que é uma DLL. Basicamente, gente, esse aqui é a nossa aplicação console, perfeito? A gente tem a nossa DLL, e a gente tem então o nosso assembler, que são conjuntos de objetos, conjuntos de classes, que você tem dentro de uma DLL e que liga diretamente ali ao seu app, tá legal? Então tudo isso a gente já viu nas aulas anteriores. Agora a gente vai fazer o quê? O plano que a gente precisa para executar na aula de hoje. Bora começar a aula? Muito bom, pessoal. Na aula de hoje, então, a gente vai falar o quê? A gente vai finalizar a nossa aplicação console, né? Então a gente já fez tudo isso aqui que eu já mostrei para vocês. A gente já criou uma DLL, criou o nosso assembler, criou vários objetos, criou a nossa aplicação console. Agora a gente precisa terminar essa aplicação console, né? Então como que estava a nossa aplicação console? Eu lembro lá que eu tinha feito com vocês que a gente tinha lá um loop infinito, né? Que fazia lá uma pergunta do menu, né? Mostrava, bem-vindo ao programa. E ele mostrava para você, então, uma informação tipo, digite a opção de menu, né? E aí você digitava lá e o cursor ficava parado aqui piscando. E aí você digitava uma opção, 1 ou 2 ou 3, e aí dependendo da opção 1, 2 ou 3, ele ia para um outro loop infinito, onde ele fazia outras perguntas, e dessas outras perguntas ia para um outro que fazia o cadastro, voltando então para esse loop e voltando para o loop inicial, que era ali a nossa aplicação console, que é o nosso menu, né? Então a gente fez essa aplicação aqui, porém não terminou. O objetivo dessa aula é a gente finalizar essa aplicação, terminar todos os dados pendentes, para que então na próxima aula a gente comece a ver algo novo, que aí que eu quero mostrar para vocês é a aplicação Windows, né? Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu segui a minha história como programador C#, né? Primeiro fazendo ali aplicação console, depois fazendo aplicação Windows, para depois ir para web, MVC e assim vai. Então essa é a ordem que eu acho que vocês vão aprenderem muito melhor ali a serem programadores C#, né? Porque vocês vão conseguir aprender toda a lógica de programação e depois vocês vão ver ali como é que funciona o front-end, como é que funciona as outras partes ali, se você for pro caminho de web. Se você for pro caminho de aplicação Windows, você vai ver como conectar a sua aplicação Windows à API e assim vai, tá? E muito bom, gente. Então,
esse é o objetivo da aula de hoje, terminar essa aplicaçãozinha aqui, tá? Nessa aplicaçãozinha, gente, a gente vai fazer algumas coisas a mais. A gente criou lá um cadastro de cliente, e aí o que a gente vai fazer aqui dentro desse cadastro? Vai colocar mais opções, criar um cadastro de usuário e criar um cadastro de fornecedores também, para que a gente possa deixar essa aplicação nossa mais enxuta, tá? E outra coisa que eu pretendo mostrar para vocês também na aula de hoje é como pegar todo esse programa já compilado e enviar para algum parceiro, enviar para alguma pessoa, para que ela possa executar diretamente da máquina dela e tudo vai funcionar, perfeito? Então, finalizar essa aplicação console é o nosso objetivo de hoje, tá legal? Bom, pessoal, para ficar um pouco mais fácil, agora eu vou lá para o computador, executar e finalizar essa aplicação. Espero que vocês possam ir para o computador também, para que vocês possam então acompanhar junto comigo e executar tudo na máquina de vocês também, tá legal? Vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para a nossa aula de número 21, que vai entrar aqui daqui a pouco, tá? Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, você pode agendar sua aula particular, que eu vou ter uma hora aula com você para destravar e fazer com que você consiga seguir para o próximo passo, tá legal? Bom, gente, indo lá para o nosso Windows, a gente então tinha aquela aplicação console que a gente estava fazendo todos aqueles nossos testes nas aulas anteriores, né? O que eu vou fazer aqui, gente? A gente tem aqui, ó, um monte de código que a gente estava mexendo lá nas aulas anteriores, né? Então, vou voltar aqui justamente para deixar no ponto que a gente estava, ok? Então a gente tinha lá a nossa classe animal, que eu fiz esses testes com vocês, e tava um monte de informações de todos os testes que a gente fez nas aulas anteriores, né? Para fazer classe como partial e todos os testes que a gente fez com relação à orientação a objeto, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui então, gente, é para não perder esse código, eu vou simplesmente copiar todo esse código que está aqui e vou comentar, tá? Então, ó, eu vou comentar esse código inteiro, tá? Então deixa eu colocar todo ele comentado. Vou remover aqui. Vou colocar ele aqui para baixo. E vou remover também todo esse código que está aqui. Vou deixar somente o criar menu, que é o principal para a nossa aplicação console, tá? Aqui eu vou arrumar a indentação. E esse resto desse código aqui que a gente já fez nas aulas anteriores, eu vou colocar aqui também, só para a gente ter ali o histórico guardado, tá? Para o nosso programa ainda ficar melhor, para não ficar essa bagunça toda aqui, o que eu vou fazer também? Eu vou arrumar esses comentários aqui e eu vou englobar todos esses códigos que a gente já fez em uma região, tá? Existe um negócio no C# chamado region, e aí eu consigo fazer o seguinte, acoplar tudo aquilo que eu fiz, todo aquele meu teste, dentro de uma região, para que ela não possa me incomodar, tá? Para que ela não fique feio no meu código. Só que eu vou utilizar isso depois, então simplesmente eu vou comentar ele e vou deixar ele num bloco, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, códigos de teste das aulas de orientação a objetos, ok? Então, fazendo isso daqui, no final, eu também vou fechar esse region, tá? Então, vou colocar aqui, ó, end region. E aí, quando eu faço isso, gente, olha só que interessante. Eu consigo esconder tudo isso daqui em uma região e meu código fica um pouco mais limpo, tá legal? Então, agora sim, a gente tem um código um pouco mais limpo e aí a gente vai começar a então ver a nossa aplicação console, como é que ela tá, né? E como que a gente deixou nas aulas anteriores, né? Então, vou dar um play aqui para a gente ver como é que ela está executando. Então, abriu a nossa aplicação console, né? Então, tá ali dando bem-vindo, tá? Utilizando programação funcional, bonitinho. Eu vou sair do programa e vou arrumar esse menu aqui. Então, vou clicar com direito e vou em Go to Definition, tá? E aí no Go to Definition eu vou colocar assim, ó, utilizando programação funcional. Ao invés de eu fazer isso, eu vou colocar assim, ó, aplicação console, final, ok? Que aí é a nossa versão final que a gente está fazendo da nossa aplicação console. Vou dar um play de novo aqui para compilar e aí a gente vai ver aí as mensagens um pouquinho diferente, né? Nota, gente, que aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu tenho então uma mensagem e eu estou pulando linha. Cada barra N aqui, ó, ele pula uma linha e aí para cada espaço que eu dou aqui, ele deixa ali o layout da minha tela mais bonitinho do jeito que está aqui no meu console, tá vendo? Ó? Eu desenhei a tela com os meus dados que estão aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, eu desenhei a minha tela e
ela ficou dessa forma aqui no meu console, tá legal? Então a gente já viu que a gente já fez algumas coisas lá, né? Por exemplo, eu quero ler os arquivos, eu posso digitar um aqui, ele mostra para mim alguns arquivos de leitura, né? Ele parou aqui no meu console, deixa eu tirar o breakpoint e dar um play de novo. E ele mostra lá os arquivos que eu tenho de leitura, que é esse arquivo 1, né? Tá, eu posso também executar a tabuada, então eu vou digitar 2 aqui e vou colocar a tabuada do 3. Ele dá a tabuada do 3 para mim, que foi coisas que a gente também fez nas aulas anteriores, né? Uma outra coisa, a média dos alunos. Vou dar aqui a opção 3, o aluno que eu quero é o Danilo, a nota número 1 é 5, a nota número 2 é 10, e aí a nota número 3, 8. A média dele, então, foi 8 no final, ok? Deixa eu ver, não, a média dele foi 7 e as notas dele foi 5, 10 e 8, né? Então, bonitinho aqui também, dando o resultado da nossa aplicação. Outro dado que a gente fez, então, era o cadastro, né? O cadastro de clientes. E nesse cadastro de clientes a gente fez a orientação objeto completa, né? Deixando de uma forma genérica para que a gente possa criar outros clientes, outros usuários e assim vai, tá? Então esse é o objetivo da nossa aula, criar então um cadastro de cliente que a gente já tem, criar um de usuário aqui no nosso menu e criar um de fornecedores no nosso menu. Vou colocar o 4 aqui e vou verificar os dados que eu tenho, tá? Primeiro, eu vou limpar toda a minha base de dados, então eu vou dar um 0 aqui para sair, dar um 0 para sair também, e vou limpar toda a minha base de dados. Para eu verificar a minha base de dados, eu vou ver aqui no nosso arquivo de configuração, né? Nesse arquivo de configuração que eu criei com vocês aqui, falando que esse DB aqui, ó, é o meu caminho dos arquivos de configurações. Então eu vou colocar aqui e vou abrir esse meu DB, tá? Esse meu DB eu tinha alguns arquivos de teste que eu fiz aqui, eu vou apagar todos eles, tá? Então eu vou deixar limpinho aqui, sem nenhum arquivo, para que a gente possa fazer então o nosso teste, tá? Vou excluir tudo que está aqui. Perfeito. Então tudo excluído, belezinha. Agora a gente pode rodar o programa de novo e verificar como é que vai ficar então essa nossa opção quando a gente vai cadastrar alguma coisa. Eu vou apertar aqui a opção 4, ele vai mostrar para mim os dados que eu tenho, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, o que eu quero fazer aqui? Eu quero cadastrar um cliente, eu quero listar. Eu vou mandar listar, ele listou aqui, não mostrou nenhum cliente para mim, tá? Agora eu vou incluir um cliente. Então eu vou colocar aqui a opção 1, e vou colocar o nome dele. O nome do cliente é Danilo, o telefone dele é esse telefone aqui e o CPF é esse CPF aqui, ok? Agora eu posso mandar listar e ele está ali, o Danilo cadastrado, tá? Para ficar um pouco melhor, vamos separar toda vez que ele for mostrar o Danilo ali, né? Toda vez que ele for mostrar um cliente, né? Então vou dar um 0 aqui para sair e dar um 0 para sair de novo. E aí lá na nossa opção de listar, a gente tem aqui ó, as opções, né? Lembra que a gente fez todos esses construtores? Eu quero ver o do cadastro de cliente. Então eu vou procurar aqui no cadastro de cliente, na opção do menu. Aí vocês vão ver que eu vou ter aqui, ó, tela de cliente. E eu chamo essa tela de cliente para que ela possa desenhar para mim lá no meu console. Aqui eu tenho as opções de menu do meu cliente, que é uma outra classe que a gente já fez, né? E aí nessa classe daqui, o que eu vou fazer? Quando eu for mostrar o meu cliente, eu vou mostrar ele de uma forma diferente. Eu vou primeiro dar um traço na minha tela, ok? E depois eu vou concatenar os dados que eu estou fazendo aqui, que é o quê? Nome, 2 pontos, vou concatenar telefone, 2 pontos, e CPF, 2 pontos, para ficar mais bonito lá no nosso console, né? Então, telefone e CPF. Muito bom. Agora eu vou executar de novo o programa, e vamos ver que efeito que vai dar agora, alterando então essa nossa aplicação console. Então vou clicar aqui na opção 4 e vou mandar listar de novo os clientes que eu já tenho cadastrado, né? Então mostrando aqui, ó, mostrou bonitinho, nome, telefone, CPF de um cliente cadastrado. Vou incluir um novo cliente, Fábio, vou colocar aqui os dados e agora eu vou mandar listar de novo, tá ali os 2 clientes cadastrados. Se eu olhar agora no meu diretório DB, vocês vão ver que agora ele criou o meu arquivo de cliente de acordo com a nossa orientação objeto que a gente já fez nas aulas anteriores, né? Muito bom, gente. Agora a gente precisa fazer 2 missões, né? Criar o cadastro de usuários e criar o cadastro de fornecedores. Se a gente olhar no nosso Solution Explorer aqui, ó, a gente já vai ver que a gente já criou o modelo de usuário, né? Se a gente já criou o modelo de usuário e ele já está funcionando, a gente só precisa utilizar ele, tá? Então o que a gente vai fazer então? Criar mais uma opção no menu para poder utilizar então o cadastro agora de usuário, tá? Então eu vou duplicar aqui essa linha, tá? Vou alterar aqui para colocar a constante de usuário. E aí agora eu tenho aqui o número 5, né, que é a minha constante de usuário. Vou também duplicar essa linha aqui e arrumar a concatenação. E o que eu tenho aqui agora na opção 5 é cadastro de usuário, né? Usuário.
e aqui é a minha opção 5 de menu, tá legal? E aí o que eu venho aqui agora? Nos meus ifs aqui, ó, eu vou simplesmente duplicar essa linha para fazer então o meu cadastro de usuário, ok? Vou colocar aqui, ó, o usuário, e aí ele vai saber que o valor que eu digitei aqui em cima no meu parse, ele vai chegar e vai verificar. Se eu digitei 5, ele vai cair então nesse if aqui e tem que chamar a tela de usuário. Nesse caso eu tenho uma tela de cliente, tá? Então o que eu tenho que fazer? Criar a tela de usuário, tá legal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente duplicar essa tela de cliente, ó. Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, e vou duplicar ela e vou apenas renomear ela, colocando então os dados para usuário, né? Então, vou vir aqui, ó, tela usuário, tá? Vou abrir essa tela de usuário e vou fazer as modificações, tá? Como que eu faço as modificações? Eu quero alterar somente esse cliente aqui e alterar para usuário. Eu vou apertar Ctrl+Shift+F, vai aparecer para mim aqui a tela para eu fazer replace, tá? Eu vou apertar aqui e vou selecionar somente esse documento, então o current documento. Eu quero alterar somente esse documento. Vou clicar aqui em Replace Files e vou trocar aqui, ó, para o nome que eu quero, que é usuário, ok? E vou dar um replace de tudo aqui. Feito esse replace de tudo, olha só, eu já alterei tudo aqui para usuário, tá? Eu tenho aqui, ó, os cadastros de usuários, listar usuários, a minha classe eu já estou chamando a classe de usuário, então já está tudo bonitinho. Só para deixar um pouquinho melhor aqui, ó, eu vou deixar essa variável que eu estou criando aqui como camel case, tá? Para ela ficar diferenciando o que é uma classe do que é essa variável. E aí eu tenho aqui já os dados bonitinhos para mim, para usuários, né? Tá, outra coisa que eu tenho que fazer aqui, deixa eu checar aqui a minha tela de menu. Então eu já criei aqui o de usuários e já criei a minha tela de usuários. Como eu já tinha o meu modelo de usuário, teoricamente já vai funcionar. Lembrando, nas aulas anteriores a gente herdou desse modelo de usuário e esse modelo de usuário herda de base. Nessa base aqui a gente já tem o método gravar e já tem o método listar. Por isso, o nosso tela de usuário já está funcionando tudo bonitinho. Então nota, gente, que se você programar de um jeito bonitinho, do jeito correto, fazer a sua orientação legal e fazer a sua orientação do jeito que seja reaproveitável, olha só a diferença. Muito rápido eu criei um outro cadastro aqui com vocês, tá? Vou dar um play aqui e vou mostrar para vocês que agora, na minha opção de menu, eu também tenho agora a opção de usuários, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, cadastrar clientes, cadastrar usuário, tá? Vou apertar aqui a opção 5, ele me mostra lá, vou listar todos os usuários, ele mostrou aqui, na realidade eu apertei a opção 5, né? Usuários, deixa eu ver uma coisa aqui, ele listou para mim os clientes, né? Então eu fiz uma coisa errada aqui, deixa eu sair, deixa eu ver, opção de menu 5, ainda faltei alterar alguma coisa aqui, deixa eu voltar aqui para arrumar junto com vocês aqui também. Nessa opção de menu, faltou aqui colocar a tela de usuário e não a tela de cliente, né? Então, deixa eu alterar aqui, ó, o usuário. Isso aí. Agora, gente, olha só que interessante. Eu vou rodar aqui, ele vai chamar a função de usuário e aí eu vou conseguir cadastrar o usuário normalmente com pouca linha de código, tá? Então, ó, apertar a opção 5, agora ele falou, ó, cadastrar o usuário, tudo bonitinho. Agora eu vou apertar o 2 aqui para listar, eu não tenho nenhum usuário, vou cadastrar um usuário agora, ó, o usuário. Vou colocar o telefone, vou colocar o CPF, agora eu posso listar, eu tenho esse usuário cadastrado, tá vendo? Se eu sair do meu usuário e entrar aqui no meu cliente e mandar listar o meu cliente, eu tenho diferente, tá vendo? Então, o meu cliente tem essas informações, porém, o meu usuário tem outras informações, ó. O meu usuário tem esse usuário que eu acabei de cadastrar. Então, eu vou digitar 0 de novo e vou mandar listar os usuários novamente. Então, 5 e 2, listei os usuários, tá? Vou sair do programa. E olha só que interessante, agora eu tenho um arquivo de usuários criado aqui, ó. Se eu abrir o meu arquivo de usuários, está o usuário que eu acabei de cadastrar, tá? Em um arquivo CSV, né? Que eu expliquei para vocês. Ele está com a extensão .txt, mas está separado por ponto e vírgula aqui, que é basicamente o que um arquivo CSV utiliza, tá? Vou fechar aqui de novo. E agora, gente, eu vou fazer uma coisa nova, né? Uma coisa que a gente não tinha. A gente não tinha um cadastro de fornecedores, né? Então eu vou fazer isso aqui agora. Vou pegar aqui essa tabela de usuários, né? Que é esse objeto de usuários. Vou duplicar ele. Então, deixa eu duplicar aqui. E eu vou criar agora um cadastro novo, que é o cadastro de fornecedores, né? Então, fornecedor, ok? E aí, esse outro aqui não existia classe, não existe arquivo, e eu vou criar aqui agora com vocês, tá? Então, vou alterar aqui tudo que é usuário para fornecedor. Então,
vou dar aqui um Ctrl Shift F e vou dar um replace somente deste documento, ok? Para fornecedor, replace de tudo, ok? Então ali eu já tenho o meu fornecedor, a minha classe de fornecedor já está funcionando e por eu herdar de base, automaticamente o meu cadastro já vai funcionar. E olha só, agora eu vou também duplicar essa minha classe de tela aqui para o fornecedor. Gente, nota que essas classes aqui têm algo em comum, né? A única coisa que eu chamo é a tela o meu objeto, só que os dados que eu mostro lá é bem parecidos. Eu poderia simplesmente refatorar essa tela aqui e deixar essa tela genérica para cliente, fornecedor e usuário. Eu não vou fazer isso porque senão a aula vai ficar muito extensa. Então eu vou deixar simplesmente replicando dessa forma, mas eu deixo o desafio para vocês ali fazerem e deixar refatorar esse código deixando ali essa tela de usuário genérica para todo mundo, tá? Então vou colocar aqui como fornecedor, ok? E aí esse fornecedor eu vou alterar aqui, ao invés de usuário, eu vou colocar também fornecedor. Então, replace de geral aqui, vou colocar aqui no meu documento corrente, faço aqui o meu replace e agora eu só vou alterar aqui os lugares que estão errados, né? Então é fornecedores, fornecedor, tá? E aí aqui eu tenho os meus dados aqui, né? Que está aqui no Pascal Case, eu vou mudar para o Camel Case aqui, né? Deixar da forma mais bonitinha a instância do meu objeto, ok? Muito bom, gente. Então eu já fiz essas modificações, agora eu já tenho uma classe e já tenho uma tela de fornecedor, tá? Eu vou lá agora na minha tela e nessa minha tela agora eu simplesmente vou criar mais um item aqui, né? Mais uma constante, que agora o valor vai ser 6 e esse valor eu vou colocar como fornecedor, tá vendo? Então eu acabei de criar mais um cadastro aqui com vocês agora, vou duplicar essa linha e vou colocar aqui para fornecedor, fornecedores, e aqui eu vou colocar usuários, tá? E aqui eu vou colocar opção de menu 6, e aí lá no meu if eu vou fazer a modificação, colocando então para fornecedor, né? Fornecedor, e aí a tela que eu vou chamar é a tela do fornecedor. Muito bom, gente. Então agora bonitinho, funcionando, eu vou dar um play aqui agora para que vocês testem junto comigo mais um item do menu que eu acabei de criar aqui com vocês. Olha lá. Agora eu tenho aqui a opção 6, que é de fornecedores, tá? Vou clicar aqui na opção 6, vou mandar listar os fornecedores. Não tem nenhum, agora eu vou cadastrar um, tá? Esse fornecedor vai se chamar CIC, ok? Vou digitar aqui o telefone do fornecedor, vou digitar aqui o CPF do fornecedor. Agora eu vou mandar listar esses fornecedores. Acabei de cadastrar o CIC, funcionando. Se eu olhar aqui na minha base, tem o fornecedor cadastrado também, tá legal? Funcionando bonitinho. Gente, vou sair do meu programa, tá? Porém, uma coisa que não ficou legal. O meu fornecedor, eu coloquei nome, telefone e CPF. Eu poderia mudar essas informações do fornecedor para colocar o CNPJ, o CPF do gerente e o telefone da empresa, né? Então como é que a gente faz isso? Eu vou sair do meu programa e vou fazer modificações em cima da classe do fornecedor somente, tá? Então eu vou vir aqui na minha tela de fornecedor e vou falar exatamente aquilo que eu preciso. Uma das coisas que eu preciso então é o meu CNPJ, né? Então digite o CNPJ. CNPJ. E aí aqui eu vou mandar recuperar o CNPJ, tá? Nota que esse atributo eu não tenho, tá? Eu não tenho o atributo CNPJ. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com direito e vou lá na minha tabela de fornecedor e vou criar esse atributo que eu não tenho, tá? Eu vou criar aqui um atributo público, tá? Eu vou fazer da mesma forma que eu já fiz com os outros, eu não preciso ser uma propriedade, porque nesse teste aqui que a gente está fazendo é algo simples, CNPJ, tá? E ele vai ser então uma string. Então eu tenho uma string de CNPJ, vou alterar o meu construtor para que eu possa preencher o meu CNPJ. CNPJ e aqui CNPJ. Agora eu tenho também ali um atributo a mais que é o de CNPJ, ok? Agora na minha tela de fornecedor eu já posso mandar incluir aqui, setar o meu CNPJ, tá? E aí quando eu gravar vai dar algum problema, mas a gente vai arrumar agora, tá? Vou alterar também essa opção aqui, ó,
para colocar assim, ó, CNPJ, para que quando a gente mandar ler os fornecedores, ele mostrar também o CNPJ para a gente, tá? E aqui, ao invés de CPF, eu vou colocar CPF do gerente, tá? E aqui também digite o CPF do gerente, tá legal? Que é o representante ali dessa empresa, né? Que é o nosso fornecedor, tá? Salvei aqui esses dados. Aí agora a gente tem um outro problema, né? Deixa eu arrumar isso aqui também, fornecedores. Agora o outro problema que a gente tem é o seguinte. Quando a gente manda gravar, a gente utiliza o gravar do Base, né? E o gravar do Base, se a gente notar, ele é um gravar que ele só grava nome, telefone e CPF. Ele não vai servir para esse fornecedor porque a gente tem um campo a mais, né, que é o CNPJ. Então como é que a gente vai fazer para corrigir isso daí, tá? A gente vai fazer o seguinte, essa nossa classe aqui, ó, de gravar, ela está como virtual. E a nossa classe de ler também, ela está como virtual. E o ler também, ele não seta todas as propriedades. Então o que a gente vai fazer? Vai sobrescrever esses dois métodos somente para o fornecedor, né? Utilizar ali do polimorfismo, né? Do overwrite, para que a gente possa então ter um comportamento diferente somente para o fornecedor. Então vou fazer aqui um public overwrite, ok? E aí eu vou alterar então o meu salvar, né? O meu gravar. Vou tirar aqui que eu não quero o método original e eu quero sobrescrever ele colocando somente os dados que eu quero. Então é exatamente isso que eu preciso, tá? Porém, a única coisa que eu vou fazer aqui é colocar o meu CNPJ, tá legal? Coloquei aqui o CNPJ e também agora vou colocar aqui o CNPJ no meu arquivo que eu vou gravar, CNPJ, e olha só que interessante, eu já tenho um gravar novo que eu acabei de sobrescrever do meu base, somente específico para o fornecedor. Tá, nota que aqui no meu diretório eu deixei esse método aqui também como interno, tá? Por isso eu consigo herdar ele e chamar de uma nova classe, tá? Legal, uma outra coisa que está acontecendo aqui, ó, é que ele não está reconhecendo o CNPJ. Eu vou alterar isso daqui para colocar como fornecedor, tá? Agora ele já passa a entender que isso aqui é um fornecedor e que é aqui que eu vou fazer a minha alteração. Perfeito. Agora a outra coisa que eu tenho que fazer é sobrescrever o ler, né? Porque o ler ele não busca todas as informações, ele busca somente nome, telefone e CPF. Então, public override o ler, tá? E aí o meu ler, eu vou pegar o meu código que é o código do Base, né? Então vou lá no meu código Base, vou pegar o código original e vou fazer a modificação daquilo que eu preciso, tá? Então, peguei o código Base, vou fazer somente a modificação que eu preciso para esse fornecedor. No caso dessa modificação, o que eu preciso fazer é, eu vou ter a minha lista, vai ser uma lista que eu vou dar uma activator, né? Eu vou criar uma instância de fornecedor, tá? E nessa minha instância de fornecedor, eu tenho mais um item aqui nesse meu arquivo, que é o item 3, que eu vou, do índice 3, né? Que eu vou gravar aqui o CNPJ, ok? Então agora eu passo a setar o CNPJ nessa minha instância que eu estou criando de fornecedor. Fiz isso daí, como o meu fornecedor herda de base e o base herda de eType, que é a nossa interface, esse código já vai funcionar perfeitamente, porque eu retorno aqui ó, uma lista de iPessoa, né, de interfaces. Com essa lista de interfaces eu consigo facilmente converter para fornecedor ou para outro tipo, tá legal? Muito bom, gente. Então eu fiz aqui as alterações em cima de duas classes, ok? De dois métodos na realidade, sobrescrevendo ele, colocando agora o CNPJ somente para o fornecedor, tá? Na minha tela, deixa eu conferir se está tudo bonitinho. Estou pedindo o CNPJ, estou mostrando o CNPJ. Então agora a gente vai executar de novo e vai mandar listar esse fornecedor que a gente acabou de criar, que é o 6C, né? Vamos clicar aqui na opção 6 e vamos mostrar então a opção do 6C. Ó, funcionou tudo exatamente do jeito que eu esperava, tá? E agora eu vou cadastrar um novo. Então, opção de menu 1, vou cadastrar um novo CNPJ, coloquei. Agora o nome eu vou colocar aqui como Brasil Express. O nome do telefone do meu fornecedor. E aqui o nome do CPF do gerente. Tá aqui os meus dados, acabei de cadastrar. Agora se eu clicar aqui na opção 2, eu posso listar, vai mostrar aqui para mim tudo bonitinho, o 6C que eu já tinha cadastrado e o novo fornecedor que eu cadastrei aqui, tá legal? Saindo aqui, ó, agora eu tenho as opções que eu queria de menu,
que é todos esses dados que eu já tinha feito, agora com o cadastro de usuários também e o cadastro de fornecedores também, tá legal? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu sair do programa, tá? Uma outra opção que a gente tem é, como eu falei para vocês no quadro, vocês também podem pegar esse programa e salvar ele, zipar ele e mandar para algum amigo seu testar ou vender esse programa dependendo de como que você está fazendo, tá? Então, como que você pega o executável desse programa para que você possa vender ou para que você possa dar para outra pessoa? Se você vier aqui em File e vir aqui em Save As, vocês vão ver que ele vai mostrar para você o diretório da onde que está essa sua função, tá? Se você olhar aqui, ó, projetos, estudos, C# app, esse é o diretório do seu programa, tá? Eu vou copiar aqui o diretório do meu programa, vou vir aqui no iniciar executar, né? E vou colar esse diretório que eu acabei de copiar. Eu copiei errado, deixa eu copiar de novo aqui. Vou copiar aqui o comando, né? Esse caminho, ou esse path. Vou colocar aqui e vou dar um Enter. Nota que agora eu abri aqui, ó, o diretório da onde está a minha aplicação, tá? Eu vou abrir aqui esse console, aí vai ter uma pasta bin aqui dentro, tá? Nessa pasta bin tem uma pasta debugger e nessa pasta debugger tem o meu executável, ok? Então eu vou dar 2 cliques aqui, vocês vão ver que vai abrir exatamente o programa que eu estava compilando lá, tá? Só que esse programa aqui já é o compilado, tá, gente? Então esse compilado aqui eu posso entregar para qualquer um, que se você abrir essa pasta em outro computador, vai funcionar normalmente, tá? E você vai conseguir utilizar esse programa, perfeito? Então vou abrir aqui de novo, vou fazer lá a listagem dos nossos fornecedores, né? Então 6 e 2 aqui para listar os nossos fornecedores. Então vai funcionar bonitinho se você tiver então trabalhando ali numa outra máquina, né? Teste, telefone, CPF e aí bonitinho, tá? Então se você estiver numa outra máquina, você pode simplesmente enviar esse console app.exe, né, que é o executável desse programa console que você acabou de fazer, tá legal? Bom, pessoal, então nas próximas aulas a gente vai começar a ver então a aplicação Windows, né? Como que a gente faz uma aplicação visual, sem ser essa aplicação console, uma aplicação que tem um input mesmo. Uma aplicação igual essa daqui, ó, que tem o menuzinho, que tem esses botões, então mais bonitinha, tá? Então a gente vai fazer uma aplicação Windows nas próximas aulas, eu vou começar a dar introdução para vocês de como que isso funciona, tá legal? E é isso. Para quem gostou então dessa aula, dê um like. Para quem não gostou também, não tem problema, pode dar um dislike, porque isso me faz saber que minha aula não está boa e que eu tenho que melhorar ela um pouco mais para vocês. E comentem e tirem as dúvidas de vocês com aulas particulares, tá legal? Bom, é isso daí. Fico por aqui. Até mais e até a próxima aula. Nossa, pessoal, vocês não imaginam a cagada que eu fiz hoje. Eu gravei toda essa aula inteirinha, só que aí depois, quando eu fui editar, deu problema na minha máquina e eu perdi tudo. Tive que gravar tudo de novo. Então eu passei mais de 3 horas tentando editar o vídeo e tentando arrumar e eu perdi tudo de novo. Mas é isso aí, gente. Estou aqui de novo, gravei tudo de novo esse vídeo e aí estou disponibilizando para vocês. Então é isso, aproveitem e vamos aprender juntos. Até mais e até as próximas aulas.